Fala pessoal, aqui é o Marcelo, essa é a quinta live da série de aquecimento para a semana do Equity Research na prática, evento 100% online gratuito que vai acontecer na segunda, quarta e quinta da semana que vem, os dias 16, 18 e 19 de junho, às 20 horas, e hoje a gente vai falar de um ponto essencial para quem está começando ou migrando para a área, que é como entregar valor mesmo sem ter domínio técnico total. Turma, vocês que estão entrando de novo, eu não entendi porque que caiu a live aqui, desapareceu da minha frente, não é problema de conexão, enfim. Não sei o que foi, por isso que eu repeti aí só a introdução para quem entrar e ver gravado, né? E, bom, eu estava falando aqui de como você pode agregar valor, eu estava começando a falar de como você pode agregar valor entrando num time, aí seja no sell side, no buy side, e eu estava falando que, só retomando, que muitas vezes o analista, você vai ter dois caras sêniores, não necessariamente o segundo analista, que é o assistente, ele é um cara júnior, às vezes ele é super sênior, e em casos raros aí ele vai ser até mais sênior do que o primeiro, mas aí é uma situação incomum, é uma anomalia. Mas, por exemplo, peguei agora um relatório de Vale da BTG aqui, que é o setor de Metals and Mining, e aí só para mostrar para vocês já devem saber disso, mas aqui, né, você tem o Léo Correia, que é o primeiro analista, que está aqui em cima, e esse Marcelo Arazi. Você tem times que você tem aqui embaixo 5 analistas, não é incomum isso. Obviamente que tende a ser mostrado aqui na tela por ordem de prioridade, por ordem de senioridade, né, quem é mais importante. Mas o fato é que sempre o segundo, terceiro, quarto analista, ele está para servir o primeiro, e aí varia o caso. Mas quando você entra como estagiário ou como analista júnior, você vai carregar o piano e tende a fazer... Você tem que passar por esse caminho, né? Você tende a fazer o trabalho, vamos dizer, mais operacional, né? E aí, então, o que é o primeiro conselho que eu dou é o seguinte: você tem que ter clareza, é o que eu estava falando, você tem que ter clareza qual problema você está resolvendo. Você cai no time de sell side, tem várias coisas que faz, é só ver pelas descrições de vagas aí, quando vocês olham vagas de research, mas o trabalho do analista do time, na verdade, né? Da célula de análise. Você pega aqui da BTG, essa dá para chamar da célula de Metals and Mining, né? É um pequeno time que faz tudo, que tem que fazer todo o trabalho para dar os calls, fazer as teses de investimento e fazer as recomendações, escrever os relatórios, etc. Então, assim, primeiro ponto independentemente, imagina que você não saiba nada de valuation, de modelagem, etc. Provavelmente, se você não souber nada, você nem vai conseguir a vaga, mas se conseguir e cair de paraquedas, aí eu acho que entra muito aqui a questão do bom senso, né? O que você pode fazer para entender o que o teu cliente interno quer, né? Então, assim, primeira coisa é quando você é bem júnior, você tem que seguir o pedido de quem manda, né? Não é legal quando você é júnior ficar questionando muito o que te pedem. É esperado de você que você seja proativo, que você traga novas ideias, mas, né, tudo a seu tempo, né? Então, assim, você tem que servir e entender para que você está fazendo o trabalho. Porque muitas vezes, e aí eu vou migrar um pouquinho para o sell side, você tem que fazer o que o time está precisando no momento. Então, já aconteceu inclusive comigo num passado mais recente. Eu estava como analista sênior, super sênior, cobrindo um determinado setor numa gestora, e aí o trader, que era muito mais novo que eu, muito mais júnior que eu, mas fazia um trabalho super importante, né? Na casa que eu estava não era tão valorizado quanto de analista, porque é uma casa focada em investimento fundamentalista, fazendo análise fundamentalista, mas o trading é uma função importante. Pelo menos é importante, porque se o cara errar, ele pode causar um baita de um prejuízo em questão de segundos, né? Então o que acontece? O garoto ele recebeu uma proposta, que acontece no mercado, para ser sócio de uma gestora menor, que hoje está grande inclusive. Nem sei que fim levou, se o garoto continuou lá ou não, mas o fato é que o trader largou a gente na mão, né? Largou na mão porque saiu rápido demais, aí não avisou com a antecedência correta, e aí teve uma semana aí para ele passar a bola, e o portfólio manager perguntou para mim se eu matava essa no peito. Eu até fiquei na dúvida, né? Eu até falei pro meu chefe, falei, pô, eu acho que não vai rolar, mas se você acha que eu posso fazer o job, beleza. E por que eu falei isso? Porque eu sou muito focado, então eu gosto de trabalhar fazendo uma coisa só. Eu estava ali focado, cobrindo um determinado setor, olhando no detalhe. Quando eu estou modelando, às vezes agora eu sou pai, então eu não faço isso nunca, mas enfim, né? Sou casado, mas na época eu era solteiro, que eu fazia? Eu pego e desligo tudo, deixo meu celular em modo avião, fico focado, hiper focado ali no modelo.
quando você é trader, você tem que se adaptar. E eu estou dando um exemplo de um caso aí que no buy side, às vezes você tem que ser meio que pau para toda obra. Obviamente que você entrou para ser analista, você não vai ficar, né, lavando louça, mas às vezes você vai ter que fazer coisas que não estão no teu job description. Eu acho uma postura aí ganhadora no curto prazo, pelo menos, no começo da carreira pelo menos, porque aí o pessoal vai ver que você não é... O pessoal pode contar com você, né? Porque quando você está numa gestora, e isso vale mais pro buy side do que quando você está numa corretora no sell side, você está lá num time que tem que fazer um monte de coisa, né? Você tem que gerir um bolo de grana, e quanto maior esse bolo, melhor. E para gerir esse bolo, você tem que fazer esse bolo render, e quando ele rende, o time todo vai ganhar mais dinheiro, pelo menos em tese. E às vezes o bolo de grana é pequeno. Então você tem coisas importantíssimas para fazer no comercial. Às vezes você vai ajudar o cara do comercial para fazer uma apresentação que ele vai usar para captar uma boleta grande, né? Boleta é uma gíria que a gente usa para quando vai captar dinheiro para o fundo. Isso você sendo analista, tá? Às vezes você vai ter que fazer o trading, como aconteceu comigo nesse cenário, e eu peguei essa bola e eu tive que me adaptar. Eu estava falando, eu dei uma cortada aqui, mas eu tive que pegar e sabe, desbloquear tudo aqui, né? Deixar meu WhatsApp aberto com notificação, ficar vendo notificação do Bloomberg, ficar vendo, executando ordem, acompanhando às vezes 5 ordens ao mesmo tempo, bem complexo. Depois de um tempo é uma coisa muito mecânica, mas de novo, o erro ele acontece na hora e causa prejuízo óbvio. Então assim, a primeira coisa é assim, o que o meu cliente interno, o que meu time precisa e como eu posso ajudar. Então essa é a primeira coisa em relação à postura, para você agregar valor. Não é você saber fazer uma análise, tomar uma conclusão e dar um call. É você ajudar o time a ganhar dinheiro e fazer o que tiver que ser feito ali. Então assim, focar no que realmente importa, e nesse sentido menos é mais, né? É ser focado e saber ouvir, entender e ler as pessoas e saber o que elas precisam. Aliás, é sempre bom na vida você ajudar quem está precisando, se você puder, e não ser egoísta e só ficar esperando a sua hora de brilhar. Você tem que saber, às vezes, trabalhar nos bastidores. Aliás, isso que eu mostrei aqui para vocês, do relatório, esse trabalho aqui, vamos supor que tem o Léo Correia, que isso aqui é um relatório da BTG, tá? Vamos supor que tem o Léo Correia, que é super sênior, e o Marcelo Araz, ele tá babando para pegar esse lugar aqui. Só que ele não pode ser malandro, tentar passar a perna no cara de cima, tentar queimar o cara de cima. Ele tem que esperar a hora dele servir. Mesmo que você esteja eventualmente numa casa onde as pessoas são um pouco mau caráter, sirva. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um amigo meu que outro dia postou no Instagram dele. Eu nem sabia, na hora que eu olhei o stories lá, tava ele me recomendando para quem quiser aprender valuation e modelagem, que é o Paulo Guedini, um cara super sênior no mercado. Tá sempre aí dando entrevista tal, não porque ele goste de ficar aparecendo, mas ele é um cara muito, muito bom, muito íntegro, muito correto. E ele é um cara que eu lembro que ele brilhou assim quando ele foi, já era bom na Merrill Lynch, mas aí ele foi pro Credit Suisse, que brilhou assim. Eu lembro que, isso não foi ele que me disse, eu lembro que falavam dele, que todos os calls, todas as coisas que a mesa de sales escrevia, era ele que escrevia, chegava antes e fazia as coisas, entendeu? E preparava os materiais escritos, porque o que é o sales? O sales é o cara que está na mesa de operações da corretora e ele faz a ponte entre o que o analista produz e o pessoal da mesa, porque da onde entra a grana, conforme eu já falei várias vezes, é a galera operando na corretora. Então não basta o analista fazer um bom trabalho, mas o broker ali, o corretor, tem que executar as ordens com precisão, ser proativo em algumas situações, que não vem o caso aqui falar, que eu não estou falando de trading, e o cara de sales, trading, ele é o cara que senta na mesa, ele executa a ordem às vezes, e às vezes ele é só sales, mas ele executa a ordem. Então às vezes ele pega um relatório desse aqui, de novo, o relatório aqui que a BTG soltou quando? Soltou dia 20 de maio esse aqui de Vale. Aí tá aqui, por exemplo, deixa eu só pôr na tela aqui. Vale, adaptando o mix de produtos, deixa eu diminuir aqui para ver, adaptando o mix de produto às necessidades dos clientes. Aí tem um relatório aqui que tem 3 páginas, esse aqui é pequenininho. E esse relatório, o que o cara de sales faz? O cara de sales vai, e aqui tem uma página, na verdade, o resto é disclaimer, mas a Vale está dando, os analistas aqui estão dando um call.
né? Ele tá dando algum call. E esse call, o cara de sales, ele sintetiza essa mensagem para mandar uma coisa curtinha para o cara que é o trader do buy side. Então o trader do buy side vai receber aquilo e às vezes vai falar, opa, tem uma coisa interessante aqui que a BTG soltou, dá uma olhada. Aí o analista de Metals and Mining desse buy side eventualmente vai olhar isso. E o que acontece? O Guedin, ele era um cara que, quase de tudo, não só de Brasil, mas ele chegava mais cedo no escritório para ouvir o call de Nova York, porque o Credit Suisse é um banco global, né? Call de Europa, e aí resumia tudo e tal, e ele fazia isso, e às vezes outras pessoas pegavam o trabalho que ele fez e usavam, né? Então, assim, você não pode estar muito preocupado no mercado. Você tem muita gente que é egoísta, mas eu acho que não vai longe, entendeu? Embora analista é um bicho que tem que saber trabalhar sozinho, que tem uma parte do trabalho, você não é... Quando você está na área de... Esse cara, o Léo Corrêa, ele tem grande discricionariedade, grande autonomia em relação a ele brilhar. Mas você tem que ter uma postura, especialmente quando você está começando, sempre é bom ajudar os outros, entendeu? Até porque uma mão lava a outra, né? Então o primeiro ponto aqui, só voltando, estava falando do que torna uma análise mais do que te dá relevância e faz você ser útil para o time, né? Aí, deixa eu responder as perguntas agora aqui, que tem pergunta do o João Pedro. Boa noite, João, tudo bom? Marcelo, eu sou aluno do IBMEC, acompanho seu Instagram e estou na Liga de Mercado Financeiro. Estou migrando do Rio para São Paulo. O que você acha dessa atitude? Precisa ver bom, vamos lá, depende do ponto, né? Se você quiser ver um visual bonito na cidade, eu acho péssima atitude. Mas, enfim, brincadeiras à parte, eu acho que... Pô, você está no Rio, né? O Rio tem excelentes gestoras. Então, eu não sei se você está mudando para São Paulo, você vai alugar um apartamento na Faria Lima para procurar emprego, eu procuraria do Rio. Mas eu acho que aqui o mercado é mais relevante, né? Tem mais gestora, tem mais oportunidade, mas o Rio é um lugar relevante também. E até vou mostrar uma curiosidade para vocês aqui. Hoje eu descobri aqui que dá para virar a câmera para o outro lado. Eu tô empolgado aqui, né? Mas eu vou mostrar uma coisa para vocês. Da galera que está inscrita no meu lançamento, na aula que eu vou dar semana que vem. Só quero ver uma coisa aqui. Espera aí. Eu quero mostrar para vocês uma das respostas de uma pesquisa que eu fiz, né? Em qual estado você mora? Tem uma das pesquisas que eu mandei que tá aqui, ó. Deixa eu ver se dá. Aqui, ó. Que estado você mora, né? 54% São Paulo e 18% no Rio. O resto tá meio fragmentado. Então, São Paulo e Rio é onde o mercado financeiro está concentrado no Brasil, né? Então, assim, precisa ver qual é o motivo que você está mudando, mas eu acho que é bom. Se é porque você quer estar próximo e já tem coisas em vista, acho que é bom. Em geral, para o mercado de trabalho, São Paulo é melhor do que no Rio, né? Mas a gestora, você está no Leblon ali, conseguir uma vaga na Dynamo ou nos caras top daí também é um excelente negócio, entendeu? Estilo de vida bacana. Aí, de novo, João, de novo. Qual é a sua visão do IBMEC? O que acha sobre... o que acha sobre CR? Conta muito para contratar estagiário? Cara, deu branco aqui. Devo estar comendo bola, porque deve ser bem óbvio o que você está falando. Eu não sou ruim de sigla, mas o que é CR? Fala o que é CR, por favor. E eu não vou emitir opinião sobre a faculdade em si, porque, cara, eu sou muito contundente no fato de que eu acho que você tem que medir o skill da pessoa, as habilidades que ela tem para performar esta ou aquele trabalho. E eu acho que a faculdade ela é um critério que é usado e que tem um certo sentido em ser usado como filtro, né, para ver se a pessoa vem de um lugar que tem pessoas boas ou não. Mas eu acho injusto ser o único filtro. Boa noite, Pedro, tudo bom?
Zorigol, boa noite, monstro sagrado. Frio demais aqui, está em São Paulo? Se for em São Paulo, tá frio, cara. Tá bastante frio mesmo. Hoje é o recorde, eu acho, dos últimos tempos. De novo, João Pedro. O Rio tá muito ruim de estágio. Apolo Capital, por exemplo, não abre vaga há 3 anos. O mercado, né, tá complicado por conta e aí até pegando o que o Bernardo Maggioli falou antes de ontem, e já fazendo aqui puxando a sardinha pro meu lado, é a hora de você estar pronto, né? A pior coisa, cara, é você estar despreparado quando o mercado bomba e aí você fala, pô, deveria ter me preparado, porque o cara que tiver mais preparado vai pegar a vaga. Mas realmente, a Apollo tem bastante tempo, né? O dono da Apollo pelo menos o baiano, né? Que é um cara muito bom. Eu tenho um amigo que trabalhou lá já também. Hoje ele é CEO de uma empresa da 3G Capital, mas enfim. Tem um amigo que já trabalhou na Apollo. A Apollo ficava na Barra, ainda fica na Barra? Mas sim, cara, não deve estar fácil aqui. Eu acho que é uma opção sim vir para São Paulo. Mas você não pode procurar daí? Ninguém vai deixar de contratar alguém que é do Rio, que se disser que tem disponibilidade para mudar. Precisa de ser... Agora o Júnior... Deixa eu só ver teu nome inteiro. O Júnior Souza está perguntando se precisa ter CNPI para estágio em casa de análise. Em casa de análise... Você não precisa ter CNPI. Você precisa ter CNPI para assinar ali embaixo, como estão assinados. Para assinar relatório você precisa, tá? E eu tenho um certo viés, porque quando eu fiz o CNPI eu estava estudando para o CFA Level 1 e eu achei muito fácil o CNPI, mas não é fácil para todo mundo, então estude. Mas assim, definitivamente para ninguém é um bicho de 7 cabeças, entendeu? É realmente o que eu acho. O que mais? Coeficiente de rendimento da faculdade. Puta, assim, cara, você pergunta, mas se eu acho importante? Cara, o que eu acho sobre o que... Na GV você tinha o quadro de honra, né? Quando eu fiz, que era quem eram os primeiros alunos, os top 5, o top 10, aparecia lá no elevador, que a GV é um prédio, né, na 9 de julho, na Itapeva. Pelo menos você ia pegar o elevador, todos os andares tinha lá quem está no quadro de honra. Então, assim, é um lance de estimular a competição entre os alunos e reconhecer quem é top, as suas vantagens e desvantagens. De qualquer maneira, eu acho muito mimimi achar que não pode colocar um ranking, cara. É um ambiente competitivo, você está estudando, isso incentiva as pessoas a estudarem mais e competirem. Isso vai ser bom até para o cara que é o 5º colocado, não precisa ser o primeiro. O cara vai estar mostrando ali e vai ser incentivado a se esforçar, então eu acho bom. Agora, sob a ótica de eu contratar, obviamente que uma pessoa que tem um CR muito alto, ela está mostrando que ela é estudiosa, ou é inteligente, genial e não estuda nada, mas eu gostaria de trabalhar com alguém muito inteligente. Por outro lado, eu prefiro alguém que seja mais ou menos e muito esforçado do que o inteligente vagabundo. Agora, mantidas as demais condições, é um indicativo de que a pessoa é estudiosa e de que ela é esforçada. E isso é uma característica desejável no mercado financeiro, né? Porque quando você se esforça, você quer muito e você é consistente, sobretudo, você está mostrando ali, querendo ou não, é um sinal da tua capacidade de ser um bom analista, porque analista tem que estudar e tem que ser focado. Então eu acho um bom sinal, mas eu não acho também justo a pessoa ser contratada ou deixar de ser contratada por conta disso, porque às vezes a pessoa não está no nível correto de maturidade quando está na faculdade, e aí não tira a nota, e a vida é muito mais difícil do que você marcar xizinho em provinha, e etc. Então, assim, eu sou muito cético, porque eu falo para vocês, assim, o que a GV me agregou em finanças. E isso aqui é uma faculdade que na minha época, você perguntou o que eu acho do IBMEC, né? Na minha época o INSPER chamava IBMEC, e era, zero arrogância, tá, cara? Hoje em dia eu nem tenho mais tanto orgulho igual eu tinha de estudar na GV, mas na minha época a administração de empresas na GV a GV não tinha economia. Na minha época é hoje, né? Mas enfim, quando eu fiz faculdade, não tinha economia e não tinha direito, era só administração, e eram as vagas mais cobiçadas do Brasil, disparado, e quem não conseguia entrar lá ia pro INSPER, essa é a verdade, pro IBMEC, entendeu? Hoje eu acho que talvez tenha mudado, tô nem aí mais pra isso, mas eu já fui muito orgulhosinho, sabe, de ter feito o GV. Mas assim, eu aprendi tudo que eu aprendi fora da faculdade, entendeu? Não foi lá.
mas eu não posso ser hipócrita e falar que a faculdade não é importante, porque as vagas que eu consegui, se eu não tivesse no meu currículo GV, talvez eu não tivesse conseguido nenhum emprego dos que eu consegui. Então, assim, ela tem um papel nisso, mas é um papel artificial, não é um papel ligado à minha competência. A minha competência eu adquiri, eu falo que posterior à faculdade, entendeu? A faculdade talvez te dê, você tem muita gente naquele ambiente, sempre que você está no ambiente que você tem muita gente, por exemplo, se eu criar aqui uma comunidade pra gente aqui, de alguma maneira a gente está se falando, todos os meus seguidores e tal, eu vou criar ali um burburinho que ajuda, a solidão é difícil, né? Você fazer uma coisa, então você está na liga de mercado financeiro da tua faculdade e tal, acho que é um bom ambiente para estar, entendeu? Agora eu não tenho muita noção de se a IBMEC do Rio hoje está entre as top e como é vista pelos gestores, tá? Porque minha praia aqui não é ficar carimbando as pessoas por faculdade, é carimbar por competência. Esse é o meu call aqui. João Pedro, o Rio está muito ruim, está? Já falou, perdão. Júnior já perguntou do CNPI, Zorigol, coeficiente de rendimento, tá? Acho que não tem mais nada. Não, tem. Apolo fica na Taúfo de Paiva, fica no Leblon, mas já ficou na Barra, tá? Faz tempo. Deve fazer 300 anos. Eu já trabalhei numa gestora no Rio, entendeu? No começo da carreira, quando eu era da área de RI do Unibanco, eu odiava. E aí eu fui trabalhar numa gestora pequena que ficava no Downtown, que é aquele shopping a céu aberto aí na Barra. O Zorigol perguntou o que acha de iniciar a carreira em uma asset recém-criada. Então, Zorigol, bem direto ao ponto, porrada aqui, a resposta rápida é que fica ligado, assim, ou os caras têm que, primeiramente, dar uma olhada, por quê? Porque o cara pode ter sido tesoureiro, chefe da asset do Itaú, e ele acha que ele vai, só porque ele é o bambambam no Itaú, ele acha que ele vai abrir asset dele, que todo mundo que conhecer ele do Itaú vai botar o dinheiro com ele na gestora. Não é assim que a banda toca. Isso tem a ver até com o negócio que eu falei ontem, o mito do talento e da portabilidade da performance. Mas enfim, primeiro ponto. Mas de qualquer maneira você tem que olhar se o cara é ganhador de dinheiro e se o cara tem um bom nome no mercado. Não tanto pela performance que ele vai fazer, porque você não sabe se ele vai performar ou não, mas seria bom o cara ser um bom gestor, ter um bom track record de geração de alfa, e também ele tem que ter isso, e as pessoas, é aquela coisa, não basta ser honesto, tem que parecer honesto, não basta gerar alfa, as pessoas do mercado, e você tem que ter fama de quem gera alfa. Por quê? Porque senão você não vai captar, e aí uma asset recém-criada, se tiver pouca grana, vai afundar, entendeu? É muito fácil abrir uma asset, a gente pode juntar 3 de nós aqui e abrir rapidinho, entendeu? E que mais? Outra coisa, aí 2 coisas importantes de se olhar. Primeiro, você tem que acreditar no projeto e entender, beleza, tá começando com 100 milhões ou com 50 que seja, não dá para começar com 10 milhões, entendeu? Aí a aventura é demais. Mas tá começando com 100 milhões, vamos dizer. Beleza, qual que é o plano de captação? Já está cadastrado na XP, na BTG para distribuir, já fez o due diligence, qual que é a expectativa e etc. Quem que é o cara do comercial que vai fazer a captação? Você tem que acreditar no projeto dos caras. Acreditando e partindo da premissa que você não acha que é uma barca furada, continua tendo uma boa chance de ser uma barca furada, uma asset desse tamanho. Segundo ponto, ou o cara te oferece sociedade de verdade, mesmo que você seja júnior, isso é minha opinião, tá? E eu já tive questões com isso em gestoras que eu passei, que eu não aceito, coisa que é canto da sereia. Então, assim, você tem que ver, ou os caras te dão uma participação decente, eu não vou entrar aqui no mérito do que é decente, mas para mim, por exemplo, o cara vai te dar 1% da gestora. Se você for bem, daqui a 2 anos ele vai pensar em te dar 1% da gestora, e aí ele vai te pagar 8 mil reais de salário. Você manda ele catar coquinho, é o que eu faria, entendeu? Agora, se você quer ficar lá para aprender e criar experiência, eu já fiz isso. Eu já fiz isso no começo da minha carreira, paguei para morar no Rio de Janeiro, inclusive, entendeu? Eu gastava de aluguel, o dinheiro aluguel na Barra da Tijuca, mais do que eu ganhava, porque eu queria entrar no mercado e eu estava com uma graninha para fazer isso. Mas assim, pensando em carreira e você ir numa oportunidade que é o justo, é assim, o cara te paga
você é júnior e tal, aí o cara vai te pagar 10 mil reais e talvez daqui a um ano você pode ser elegível a ter 2% da gestora? Beleza, pode até ser. Mas assim, o cara... O que acontece? No Brasil, isso não é só questão de gestora. Os caras usam, e talvez nos Estados Unidos aconteça a mesma coisa, o cara promete equity. O que é o equity de uma empresa que tem 100 milhões sob gestão? É zero, não vale nada, entendeu? Não tem valor esse business. O business é muito frágil. Então o cara não... Se o cara tentar falar que vai te dar uma participação como cenoura para você se empolgar e entrar e não te pagar um bom salário, na minha leitura, hoje em dia, como eu penso, esse cara não é sério. Porque se ele está montando esse negócio, ele tem que pagar as pessoas, porque você não pode ganhar o salário, inclusive em gestora. Se eu tenho um time de analistas, eu pago um salário horrível pro cara, e aí o cara vai ficar esperando bônus para pagar o supermercado dele, eu já não estou sendo um bom empresário, porque se eu acredito no projeto que eu estou fazendo e eu não sou um aventureiro que estou jogando dado para ver se dá sorte, eu tenho que bancar os meus funcionários para eles terem tranquilidade de fazer análise. Ou você acha que um cara que ganha super mal numa gestora pequena e tem que pagar as contas, você acha que ele vai se concentrar para fazer análise? Você colocaria dinheiro numa gestora dessa? Então assim, eu sou muito enfático sobre essas coisas, tá? Mas se você tiver com proposta para uma asset recém-criada e quiser falar no one-on-one, me mandar um direct, eu posso te dar as minhas opiniões, e se você quiser abrir qual que é a situação, aí eu posso te dar mais opinião. É isso, Zurigol. Agora o Vitor Lucena. Marcelão, boa noite. Quais são as premissas você acha adequadas para modelar receita e COGS do subsetor de supermercados? Já modelou esse setor? As premissas adequadas para modelar receita. Você tem que fazer provavelmente... Não olhei supermercado, né? Já tive num fundo que tinha posição grande de açaí, ou açaí, sei lá como é que é a pronúncia, que é um case que eu ainda gosto, mas assim, você tem que modelar por same store sales, provavelmente, e o COGS provavelmente é por margem bruta, né? Um percentual, só que você tem que entender como é a estratégia da empresa, porque às vezes o COGS vai mudar, tem que entender quais são os drivers disso, né? Por exemplo, o que influencia o same store sales de um açaí, né? De um açaí ou de um açaí? Eu lembro que uma coisa super importante é que quando você tem muita inflação e você está reduzindo o poder de compra das pessoas, antigamente era um público, às vezes você tem um segmento que é vamos dizer, vai falar bem português claro, rico, ia comprar na esquina de casa, no supermercado caro, no Jardins aqui em São Paulo, ou sei lá, no Leblon aí no Rio. Lá no Rio, né? Quando o bicho começa a pegar e começa a ficar as coisas muito caras, às vezes o rico começa a achar que vale a pena ir até sei lá onde para ir no açaí. Isso daí vai fazer melhorar as vendas, às vezes, do açaí, e vai roubar a market share do pão de açúcar. Então você tem que entender toda essa dinâmica para modelar a receita e o COGS, mas a receita, o estrutural da modelagem provavelmente é same store sales, esse same store sales vai ser influenciado por uma série de coisas. Outra coisa que influenciava no açaí, ou era o Carrefour, enfim, não lembro, mas uma empresa de varejo, de supermercado, às vezes ela está mudando o formato da loja, né? Está mudando o mix de produto, está mudando alguma coisa no formato que vai ter um impacto grande no same store sales. Então, assim, o estrutural da receita de lojas físicas, ele provavelmente é por same store sales, mas tem que estudar os fatores que mudam e que influenciam o comportamento do same store sales, além do crescimento de novas lojas, que aí é o acréscimo de metro quadrado, que você tem uma lógica de modelar uma venda menor por metro quadrado e ela vai aumentando até ficar madura, e isso é a modelagem do same store sales. E o COGS provavelmente é por margem bruta. É isso, Vitor. Bem-vindo aí. Zorigol, fiz AP na GV e não tinha quadro de honra. Queria. Cara, queria, vai buscar. Se já fez, olha pra frente. Mas, pô, legal. Então, na minha época, exatamente isso. Você tinha a E e a AP. Ainda é assim? A E, administração de empresas, a P, administração pública. Na minha época tinha 150 vagas a cada... Eram turmas semestrais, né, o vestibular. Você tinha 150 vagas de AE, que é administração de empresas, e 150 vagas de administração pública. E, na verdade, é muito parecido. Acho que a P tinha uma ênfase talvez maior em direito e economia.
mas não muda nada, entendeu? É a mesma coisa. De novo, João Pedro. A live virou Q&A, tô gostando, podia ser toda vez assim. Posso te enviar um convite para uma call com os alunos da Liga de Mercado Financeiro do IBMEC? Sim, pode. É uma honra aí. Fica o quê? No Citar América, João? Que é o do lado, porque acho que eu tô lembrando de ter visto alguma coisa do IBMEC. É no Citar América, é isso? Mas sim, com certeza é um prazer, né? Falar com a garotada com o pessoal de mercado de liga é uma coisa que é interessante, né? Pra mim. Eu já tive alguns calls com o pessoal de liga, uma vez até o pessoal da liga eu acho que era do INSPER aqui de São Paulo. O IBMEC falou do Downtown, agora quem é? Fernando Takainagi. Boa noite, Marcelo. Quais dicas você daria para alguém de corporate career para research? Bom, você está no corporate, você deve estar num banco grande, vamos supor que você esteja no BBA. Eu acho que a primeira coisa é entender aí se dá para fazer movimentação interna, que talvez seja mais fácil, é uma casa muito boa, né? E segundo ponto é você se qualificar, e você provavelmente deve fazer no corporate, deve ter um contato aí com o modelo, etc, mas é aprender a modelar e olhar a coisa sob a ótica de equities e não de crédito, né? E aí, cara, eu segui pessoas semelhantes a mim aí que deem conselhos para você se qualificar para o job, né? E agora o Arthur Xavier. Boa noite, Arthur, tudo bom? Bom te ver aqui. Boa noite, Marcelo. Gostaria de agradecer pelo curso, me ajudou muito. Aos que estão têm interesse, recomendo demais a realização do curso. Pô, Arthur, uma honra aí receber teu comentário. Quase não li, que eu falei, pô, o pessoal vai achar que é plantado aqui, né? Mas, pô, obrigado aí pelo depoimento espontâneo. Pretendo ajudar vocês aí bem mais ainda, da minha turma zero, né? Eu chamei de turma zero, pessoal, minha primeira turma, porque foi o pessoal aí que eu fiz minha primeira abertura de carrinho para o curso, né? Eu não chamo de curso, é um programa de formação, na verdade, e foi muito legal, porque a turma, o primeiro cliente, querendo ou não, o cara tá confiando em você meio cegamente, né? Embora vocês consigam saber do meu passado aí, olhando no LinkedIn e tal, e falando com quem me conhece, mas fico muito feliz com o elogio de verdade, de coração. Obrigado, Arthur, vamos voltar a falar aí logo mais. Zorigol de novo. Sim, mas o quadro de honra é só para AE, não tinha para P. E agora eu tô fazendo dupla de contábeis na GV. Legal. Não sabia que a P não tinha quadro de honra. Mas tranquilo isso aí, não esquenta com isso, que daqui uns anos você vai ver que não muda nada. Vitor Aurélio. É isso? Vitor Aurélio. Marcelão, hoje em dia acha que é essencial aprender Python para dados antes de entrar no research? Não acho. Tem um aluno meu que teima com isso, um dos melhores, aliás, de dedicação. Né? Não é que teima, eu acho que é importante saber programar, cara. A programação, mesmo que o ChatGPT programe para você, pô, é um negócio que, sobretudo, primeiro uma ferramenta muito mais poderosa do que um Excel, porque você pode construir coisas, você vira um construtor de soluções, então engenharia, coding, né? Você ser programador é uma coisa poderosa, e é uma coisa que, sobretudo, te ensina a resolver problema, pegando problemas grandes, quebrando em pedacinhos e resolvendo as peças, melhora teu raciocínio lógico. Então, assim, não tem downside aprender a programar. Mas, se você quiser aprender research, eu recomendo fortemente que e isso vai ser um dos meus pitches a partir de agora, né? Cara, você pode até usar AI, você deve usar para te tornar mais rápido, mas você tem que aprender a fazer primeiro. Eu vou fazer uma analogia aqui. Imagina que você escreve super bem, aí você passa a usar a inteligência artificial para coisas que você não acha que tem valor. Você não vai escrever uma carta para tua namorada usando AI. Eu acho pelo menos isso uma coisa tosca, mas enfim, cada um é cada um. Mas talvez você escreva uma resposta de um e-mail importante que você não quer gastar tempo com AI. Só que se antes você não sabe escrever, cara, você é um vendido, você não sabe fazer uma coisa básica, você não tem uma habilidade básica. Quem não consegue escrever,
não consegue expressar o pensamento, aí você começa a usar AI para escrever bonito para você, entendeu? Então, assim, mesma coisa para research. O que eu quero dizer com isso? Você aprender a coisa de uma maneira como se estivesse num mundo sem tanta tecnologia, como construir um modelo perfeito, construir uma modelagem do zero, que é o nome do meu canal. E aí depois disso, você usa tudo que tiver de tecnologia para fazer esse trabalho rápido, mas você conseguir checar. E você sabe que se acontecer igual aconteceu ontem, não sei se vocês... Ontem, no meio da tarde, eu olhei uma hora ali, tipo, o chat GPT tinha ido pro buraco. Saiu notícia eu vi umas notícias no Twitter aí. Cara, eu vou te falar um negócio. Daqui a um tempo... e eu tô respondendo a pergunta sobre Python, tá? Daqui a um tempo, você vai ter pessoas que... caiu o chat GPT, o cara vai babar, não vai conseguir nem comer, porque ele vai... Então, cuidado com a inteligência artificial, que dá para ser bem emborrecedor. Ou dá para te fazer ganhar uma eficiência brutal. Então o que eu acho? Primeiro eu aprenderia a modelar, a construir o modelo na unha, no Excel direitinho, e aí você usa Python para coletar dados, para fazer tudo que o Python permite, que é uma coisa absurda, né? Você aprender uma linguagem de programação. Eu não aprenderia a programar em Python antes. Agora, se vocês verem que as vagas de research, que eu sei que tem várias que pedem, só que o cara não está te pedindo Python porque é bom para você como analista, ele está pedindo porque é bom para ele, porque ele quer ter um programador dentro. E aí, igual quando a gente estava numa gestora que eu trabalhava, pô, a gente cobria a Localiza, e um amigo meu, inclusive, que era sócio dessa gestora, manja pra caramba de Localiza, é um dos que mais manjam, cobre a empresa há 20 anos, sei lá, não sei se chega a 20 anos, mas muito tempo. E aí a gente virou programador, cara, faz um web scraping aí, você consegue descobrir. Como é que você pode fazer para descobrir os preços de carros que estão sendo vendidos pela Localiza Seminovas? Então, assim, eu, dentro da gestora, tenho interesse que tenha um moleque programador para resolver o problema para mim, né? Agora, será que para esse cara é melhor ele aprender Python direto ou ele aprender a ser analista antes e depois usar o Python para acelerar, entendeu? Ou usar o ChatGPT ou o que quer que seja. Então, eu de fato acredito que você tem que aprender antes o trabalho e depois como que você bota turbo no trabalho. Você vai aprender antes a gasolina aditivada ou o carro e a dirigir o carro com gasolina normal. Só, entendeu? Então é meio que isso que eu penso mesmo. Mas eu acho excelente aprender Python. Quem sou eu para criticar? Júnior Souza. O que chama atenção em um CV para você? Cara, ter uma página eu acho uma boa coisa, que eu não tenho que ler muito. Eu gosto, e o meu currículo, se eu fosse mandar hoje, que eu não opero mais nesse mercado, mas o meu currículo eu sempre deixei pronto, que eu tenho esse hábito. Eu começo em cima falando dos skills, né? É um currículo que ele não é tão... Eu não sei qual que é a tendência atual, se estão usando currículo com emoji, alguma coisa do tipo, com emoji, mas eu acho que o currículo tem que procurar ser focado nas suas realizações e não numa coisa só cronológica de onde você estudou e onde você trabalhou. Eu quero saber o que você fez. Então, ele deveria estar ali, trabalhei em tal lugar, fiz isso, fiz aquilo. Obviamente que as pessoas mentem um pouco, mas assim, né? Minta com coerência. Eu acho que tem que falar a verdade, e o currículo é só um critério de filtragem. Aí eu vou querer conversar com você, e depois eu vou querer que você apresente um case, entendeu? Para ver como você pensa e tudo. Então eu acho que isso é importante. Mas o currículo tem que ser bonitinho, bem estruturado, escrito corretamente, de preferência uma página, né? Pessoa júnior que meteu um currículo de 3 páginas e encheu um monte de linguiça, eu não acho uma boa coisa. Mas é isso, assim, depende das suas... se você tiver alguma coisa, alguma experiência interessante, né? Às vezes o cara não... Às vezes você não trabalhou com research, às vezes você já tem 35 anos e não trabalhou com research com finanças, mas você manja pra caramba de uma determinada indústria. Você trabalhou no setor elétrico, você trabalhou em coisas... na área financeira, sei lá, na área de regulação de uma empresa de energia elétrica. Eu estou contratando um assistente para elétricas e eu tenho confiança, tanto é que eu trabalho com isso hoje, em que eu posso treinar bem o analista, se o cara for coachable, né? Se o cara for uma pessoa que, se a pessoa ela souber aprender o que eu ensinar e tiver humildade. Então, uma coisa que chama atenção é alguém que tem uma experiência interessante em alguma coisa, tá? Eu particularmente não sou muito bitolado. Você tem cara que é mais bitolado na hora de contratar, entendeu? E aí o Vitor, ou é mais dependente de qual casa você tá, estilo de análise, etc. Peraí, qual foi a pergunta?
Ah, depende do caso, cara, depende do caso. Se for um fundo quant, é muito mais relevante do que se for um fundo fundamentalista. Mas eu acho que hoje você tem que ter, né? Pô, não dá para ser um cara que não se ligou ainda que com inteligência artificial você consegue dar uma acelerada em algumas coisas e se você não tiver ligado nisso aí, já mostra que você... O problema é como você usa, entendeu? Mas sim, depende do tipo de casa que você tá. Agora o Zorigol de novo. Hot take. Saber mexer no Excel sem mouse é mais interessante do que ser fera no Python para Research. Pois é. Eu acho, mas também não adianta só mexer rápido e não saber o que está fazendo. Mas com certeza, eu não vou dizer que eu sou o louco do atalho, porque tem gente muito melhor que eu em atalho, mas assim, porque tem hora que eu acho que vale a pena encostar no mouse, mas eu uso pouco, né? Eu uso bastante, assim. Em Investment Banking, você recebe treinamento você tem treinamento lá de atalho para tudo, né? E tem umas macros. Tinha uma época que eu usava a macro de uma empresa gringa que eu apertava Ctrl, sei lá o que, algum atalho que eu criei. Aí ele já formatava do jeito, enfim, coisa de formatação e tal. É bom saber atalho, mas isso são os truques. É o que faz você acelerar na planilha. Mas primeiro fazer, ó, na mão, com o mouse, igual a vovozinha, Ctrl C, Ctrl V, entendendo o que está fazendo. Depois acelera, entendeu? Mas é boa. E aí, pessoal, então vamos continuar mais um pouquinho só, vai? Se tiverem mais perguntas, mas agora eu vou falar mais um pouco. Então, outra coisa, conhecimento técnico é importante, mas pode ser compensado com clareza, esforço e organização, que é o que eu falei para vocês. Ser organizado é uma outra característica boa e super importante, tá? E aí, assim, cara, também a proatividade e o sangue nos olhos, entendeu? Eu já falei pra vocês uma vez, eu tenho um amigo, que hoje é meu amigo, mas um cara dessa gestora que eu fui trabalhar no Rio até, quando eu trabalhei no Downtown. Eu tava mais pro começo da minha carreira. Cara, eu era trader de opção, né? Ajudava o trading, na verdade, no começo. Super complexo, a gente operava no Brasil, nos Estados Unidos, eu tinha que ler, estudar tudo de opção e tal. E assim, cara, eu ficava igual um maluco anotando no caderno. Em algum momento, o carioca falava rápido pra caramba e ficava me dando bronca. E eu falei, cara, deixa eu gravar o que você fala. Eu gravava o que o cara falava, gravava mesmo com um gravadorzinho, não tinha iPhone, tá? E aí eu pegava, cara, no fim de semana eu ficava passando a limpo o que o cara falou. Aí vocês vão falar, nossa, que absurdo, que loucura. É assim, no mercado financeiro, a pessoa gosta do cara esforçado que tá ralando. As pessoas não vão tolerar uma pessoa muito fraca de preparo. Sabe, uma pessoa muito fraca não vai entrar. Mas às vezes você vai entrar. Você pode ter feito ITA. Se você for um cara meio soberbo que acha que sabe tudo, melhor você acertar tudo, porque senão você vai rodar. Agora, se você for um cara mediano, mas que o cara vê que você está ali anotando tudo, entendendo, fazendo resumo, gráfico, fica até tarde, chega mais cedo, cara, e aí você errar uma coisa ou outra, ninguém vai te mandar embora, porque eu aposto que você vai estar muito bom daqui a um ano, se continuar nesse ritmo. Então, assim, o conselho é essa coisa de ser organizado e anotar o que aprende, que isso daí mostra humildade. Teve uma gestora que eu trabalhei recentemente, acho que eu já falei isso pra vocês, tinha um garoto lá que chegou para trabalhar, ele era filho de uma funcionária de um dos sócios lá, e o garoto chegou lá sem caderno, e aí começaram a explicar para ele um monte de coisa de back-office, se ele quer trabalhar no back-office. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aluguel de ações, isso, aquilo, aí na hora tal tem que fazer tal coisa. O cara olhando, eu falei, nossa, cara, se fosse eu que estivesse conversando, entrevistando, assim, eu ia dar um toque nele no terceiro dia e no quinto ia mandar embora. Desculpa, tá? Eu não sou babaca desse jeito, mas a pessoa tem que ter perfil de querer muito aquilo e ser muito afim. A pessoa que chega num lugar e não anota nada de uma coisa super difícil, quando eu peguei minha vaga eu tive que ficar fazendo trading na Claritas, cara, eu anotei igual um maluco, entendeu? Eu tenho um iPad, eu tenho aquela canetinha do iPad, um programa que, né, negócio que escreve no iPad, e eu tenho um software da Moleskine, não sei se você conhece a Moleskine, é um software que ele é uma página infinita, né? Você vai, é como se fosse uma folha, você vai infinito. Cara, se eu pegar o que eu anotei quando eu peguei o trading da Claritas, eu ficar assim, eu demoro 5 minutos, de tanta coisa que eu anotei, tudo, que era muita coisa para fazer.
Então, assim, eu tenho que ter um pouco desse tipo de postura também, entendeu? Quando você não sabe, assim, ó, se você não sabe, não é o bonzão, você tem que compensar com esforço, pelo menos, entendeu? E aí aqui eu escrevi, ao invés de querer impressionar, foque em entregar algo que ajude o time a decidir. Exemplo, uma análise bem estruturada de um risco de curto prazo pode ser mais útil do que se fizer uma projeção super complexa e errada, entendeu? E aí, a última coisa é também a questão da comunicação clara, né? Uma análise mal comunicada é a mesma coisa que uma análise mal feita, e aí... E é isso, basicamente. Só uma outra coisa, por fim. É super importante isso, cara. E tem a coisa que deixa a gente sênior pé da vida, a gente fica bravo mesmo com isso, é que não adianta nada você ser esforçado, querer fazer tudo sozinho e não pedir ajuda. Eu era assim no começo da minha carreira, tá? E ó, tomei várias porradas por causa disso até que eu aprendi. Porque às vezes é bom, você tem coração, se joga na história, aprende. Só que, cara, se o teu chefe te manda... E as pessoas fazem isso pra testar, tá? Isso que eu tô falando pra vocês, acho que ninguém vai falar mais. A pessoa te dá uma coisa pra te testar. E às vezes te dá uma coisa tosca, tá? Isso é o que faziam com o cara da GV antigamente. Eu descobri isso só depois. Você pega o cara da GV ou do INSPER, sei lá, o que você acha o bonzão, aí ele chega pra trabalhar e você dá um trabalho de corno pra ele fazer assim, tipo... sei lá, vai tirar xerox, coisa desse tipo. O que é o mau estagiário ou o mau cara júnior? Ele fica de cara feia. Pô, fiz GV pro cara mandar fazer isso, ele fica com cara feia e não faz. Esse cara vai sofrer, ele pode até se dar bem, mas ele vai ter que dar o estalo nele, que ele se ligou que isso daí é para testar ele, para testá-lo. Ele tem que pegar o que faz um bom estagiário. Ele pega a bola redonda que deram para ele, o trabalho que ele acha que não é digno da sabedoria dele, e ele pega e, o mais rápido possível, com a melhor qualidade possível, pode ser lavar, limpar o banheiro. Ele vai fazer e vai olhar, e aí, tá aqui, ó, dá mais um. Ele olha com desprezo, ele não dá muito valor pra coisa, ele não fica todo exaltado porque deram uma coisa chata para ele fazer. Isso é uma dica de postura que eu dou para quem é júnior, ou para quem está começando e que tem adulto que não aprendeu isso até hoje, né? Então é isso, essa questão de postura era a última dica que eu queria dar. E a outra eu já falei, que é a questão de você pedir ajuda, entendeu? Se alguém pede uma coisa para você e te dá um prazo de 15 dias, pô, você não vai avisar quando tiverem passado 14 dias que você está com um problema e não terminou o trabalho, tá? Eu tive esse tipo de situação no início da minha carreira, é muito comum, depende da personalidade da pessoa, só que assim, quem é mais sênior vê isso como uma espécie de arrogância, né? Porque se você não sabe, pede ajuda, tô aqui para te ajudar, entendeu? Você não é obrigado a saber tudo. Então, às vezes você pedir ajuda, só que assim, quando você pediu ajuda, o cara te ensinou, anota e aprende. Não vai ficar perguntando a mesma coisa 20 vezes, agora perguntar uma vez não tem problema. 2 pode ser, 3 já não prestou atenção, entendeu? É isso. E aí o Pedro Viana, ter CNPI é um diferencial atualmente ou é melhor investir em outras skills? Cara, eu tenho viés, né? Eu tenho um treinamento para Equity Research. CNPI eu não acho que é diferencial, acho que é obrigação se você for sell side, se for buy side nem precisa fazer. De verdade. Porque senão você não pode assinar o relatório, entendeu? É igual advogado achar que, é uma analogia meio tosca, mas é igual advogado falar que o AB é diferencial. Não, é diferencial para você poder trabalhar, né? É a diferença entre poder ou não poder trabalhar, entendeu? É isso, pessoal. Se vocês não tiverem mais perguntas. Bastante live, hein? Tem gente que tá aqui todo dia. Parabéns. Quem tá aqui todo dia, por exemplo, é um sinal claro de... Ou alguns dias ainda que seja. Quem me segue e vê live uma vez por semana já é um grande sinal de que quer fazer isso, né? Que é tanta coisa para ver hoje em dia, né, pessoal? Tanta opção. Thales. Thales JQ. O que você acha de quem vem de faculdade que não tem renome, consegue entrar ou não vão nem olhar o currículo?
Não, que eu queria mostrar para vocês o negócio, mas eu não posso expor as pessoas, mas eu tenho um aluno meu que, na verdade, antes de eu ter aberto o meu treinamento, ele me chamou aqui no Instagram, pediu para dar mentoria e tal. E aí, puta, eu achei ele tão dedicado, né, que a gente fechou e eu ajudei ele um pouco. E ele tem essa noia, porque, desculpa o palavreado, mas ele tem essa preocupação porque ele fez uma faculdade de fato que não tem renome nenhum. E aí eu falei pra ele, deixa eu dar uma checada aqui com o seu site. Porque ele foi almoçar com um cara de investment banking do banco que ele conhecia, e o cara falou, olha, se não fizer essa faculdade, você nem vai olhar pro teu currículo. E provavelmente o cara que falou isso falou verdade, né? Porque investment banking tem outro tipo de pegada, é uma coisa um pouco mais formal, assim, mas equity research também tem a maioria das pessoas tem boa formação. Esse meu aluno, ele começou sistemático, já mostrando que tem perfil para ser analista, pegou o LinkedIn dos heads, né, dos membros de corretoras, aí que ele conseguiu achar no LinkedIn, foi listando e viu que a maioria fez faculdade considerada de primeira linha, né? Então eu não posso aqui ficar para vocês contando, eu não tô aqui, não é meu perfil de ficar contando historinha e dizer que é igual a música da Xuxa, né? Tudo que você quiser você vai conseguir. Se você tem 1,50 m, você não vai ser jogador da NBA e por aí vai, né? Mas, por outro lado, eu falei, deixa eu dar uma checada em vez de ficar dando opinião otimista. E aí eu conversei com 3 analistas conhecidos meus, né, no WhatsApp, e aí uma das respostas era assim, cara, eu não vou falar o palavrão, mas gay. O cara falou pra faculdade que o cara fez. Obviamente que ele vai ter que se provar, mas se o cara é bom, não tô nem a faculdade que ele fez. Agora o ponto é, como você mostrar que você é bom, né? Como você conseguir um lugar ao sol? Aí você vai ter que se virar um pouquinho mais, você vai ter que ter mais habilidade de chegar no cara, etc. E vai ter que se preparar. Se eu tivesse feito uma faculdade tosca, eu primeiro ia me sentir no nível mínimo de preparo. Não adianta que ele estar totalmente pronto, que totalmente pronto você só vai ficar quando você estiver jogando o jogo. Mas eu ia ter um nível de preparo, porque se já é mais difícil você conseguir uma entrevista, aí você vai na entrevista e não faz a coisa direito. Então, assim, para mim a grande questão é como você vai conseguir chegar. E eu, por exemplo, eu vou atrás, descubro quem conhece o cara e posso conhecer a copeira do lugar, eu vou tentar ver se ela fala com o patrão lá. Você tem que ser proativo na busca, entendeu? Para conseguir a entrevista, e quando chegar na entrevista tá pronto. Agora, eu de fato não é uma barreira intransponível, especialmente se for jovem. Agora sim, você tem 50 anos e nunca trabalhou, entendeu? Aí fica mais difícil. Aí eu vou falar talvez para você ser analista para tocar a tua carteira, entendeu? Mas não é o caso de nenhum de vocês aqui. Baita ensinamento craque. O Zorigol fica me zoando aqui. E o Bernardo bota sinal nisso. Pessoal, eu acho que é isso. Amanhã tem outra live. E se tiverem mais uma pergunta, estou à disposição. Vamos enfrentar o frio agora para ir para casa. Tá gelado. E obrigado pelas perguntas. Hoje teve uma quantidade razoável de perguntas para o número de pessoas. Nossa, cara, mas o que eu vou fazer? Eu vou cancelar a live? O Zorigol falou, live do dia dos namorados. Eu tô bom de calendário, Zorigol. Eu marquei a semana do Equity Research na prática, né? Dias 16, 18 e 19. Pequeno detalhe, dia 19 é feriado de Corpus Christi. Mas eu no amarelo anunciei e o trem não para mais. O trem saiu da estação. Quem puder no feriado aí participar e quiser participar, sejam bem-vindos, senão depois vejam o replay. Mas eu não vou mudar a data, entendeu? Só assim. Igual meu casamento, cara. O casamento, eu casei no dia 20 de dezembro de 2020. Tava começando a segunda onda da pandemia. Eu falei, agora eu não vou cancelar nem a pau, senão eu vou perder a noiva. Mas olha só, amanhã vai ser complicado. Sim, cara, amanhã acho que eu vou ficar falando sozinho, mas eu vou falar. Entendeu? Minha mulher vai me matar, né? Mas eu não vou cancelar a live porque eu fiz uma série de lives essa semana que
que é pré-semana do Equity Research na prática, mas, cara, zero mago a mim se vocês me deixarem falando sozinho aqui, vai ficar gravado, entendeu? Fiquem tranquilos, cara. Ó, se vocês namoram, eu não veria a live amanhã, não. Tô convidando vocês para não assistirem a minha live. Depois vocês vêm, cara. Senão aí a patroa aí vai ficar com raiva de mim. Ou o contrário, aqui eu não vi se tem moças aqui na live, né? No momento não tem. Acredita que um sample mostrando uma tese de análise ajuda no currículo ou não? Com certeza, Gustavo, ajuda muito. Só que eu tenho falado que eu acho que tem que ter um sample dinâmico, né, Gustavo Macedo? Você tem que manter olhando a empresa. Não adianta você fazer um sample, aí dá uma semana, aconteceu algum fato novo que mudou o case, e aí você vai passar recibo de consultor, né? Você fez o PowerPoint e foi embora, largou a bomba na mão do cliente. Analista tem que acompanhar, então acho que você tem que acompanhar a empresa e ter um sample que eu chamo de sample dinâmico, entendeu? É um conceito que para mim é meio óbvio, né, fazer isso, e eu acho que e aí eu não sei como a galera tem preparado samples aí, a maioria, mas eu quero uma coisa que saber o que você acha hoje, não o que você achava semana passada e mostrar que você não que você é Joe, né, de outro mundo, não sabe o que está acontecendo, entendeu? Tem que acompanhar, a analista de equities tem que fazer análise dinâmica. Pedro Viana, amanhã vai ser complicado, beleza. Bernardo Maggioli, qual é? Pedro Viana, Bernardo Maggioli, jantar amanhã é com a patroa e com vocês. Não, beleza. Fiquem tranquilos de faltar amanhã. Zorigol, amanhã eu vou tentar ver a live com a mulher. Senhora Zorigol, vou fazer pergunta, hein? Ela é biomédica, legal. Não, jantem com a patroa, de preferência em casa, né? Pra não ficar em fila aí com um monte de casal aí na mesa, vai ter uma vela lá, um bombom, sei lá o que, e vai ficar na fila ainda. Já bota ela para cobrir healthcare então, boa. O Matheus, fazer o valuation de A1000 em dupla. Zorigol, pior que eu fiz a análise de healthcare e ela me ajudou muito, boa, legal. Live à luz de não, fechou, pessoal, próxima vez eu vou. É que também se olhar, sei lá, Dia dos Namorados, parei. Pô, no Brasil, se for olhar quando tem feriado ou esses negócios, você não faz nada, né? Você para com tudo, né? Ó, a minha esposa entrou na live aqui, eu vou até me acertar, que ela fala que eu fico muito caído aqui na cadeira. Fechou, pessoal? Obrigado, viu? Até sexta-feira. Até mais, até sexta-feira. Para quem for solteiro aí e não tiver mais o que fazer, até amanhã. Um abraço, obrigado.